Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almir de novo com vocês. Hoje mais um episódio do nosso programa, nosso podcast Profits on Demand. Hoje nosso décimo encontro, da nossa 10ª entrevista. Fico muito feliz de estar trazendo o nosso 10, Rodrigo Fernandes Valete, 43 anos, conhecido do pessoal aqui, nosso eterno F10, bastante tempo jogando pelo Figueirense, mas não só do Figueirense, passou também por Presidente Prudente, Santos, Independente, São Paulo, Portuguesa Santista, teve 4 passagens pelo Figueirense, jogou também pelo Palmeiras, jogou na Coreia, jogou no Emirados, jogou no Red Bull, encerrou a carreira, inclusive, no Red Bull, alguns títulos também que ele conquistou pelo Santos, Copa Conmebol em 98, pelo Figueirense, Campeonato Catarinense 99, 2003, 2004, 2006, 2008. Também na Coreia, conquistou a Copa da Coreia, E entre alguns dos títulos que eles têm, marcas individuais que ele possui, principalmente no Figueirense, ele é o maior artilheiro da história do clube, com 108 gols. Também é o maior artilheiro do clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A, com 17 gols. Terceiro maior atleta com número de participações e jogos pela camisa do Figueirense, ficando atrás só do Pinga e do Calico, Casagrande. do Casagrande, exatamente. Casagrande, com 403 partidas, maior número de estaduais disputado pelo clube, 11, empatado com o Pinga, e maior número de títulos estaduais, empatado com o Calico. Fenômeno, eu sou particularmente fã teu, e já sabe disso, já falei em outras vezes, Fico muito feliz de te conhecer, principalmente como pessoa, como profissional, mas ainda, acima de tudo, como pessoa, que é uma pessoa extraordinária e quem convive contigo sabe disso, Então, fico muito feliz de estar te trazendo para esse momento do nosso podcast, onde a gente está comemorando aí nossa 10ª entrevista com uma pessoa que fez muito jus à utilização desse número, Então, vou fazer a primeira pergunta, em seguida já passo a palavra para ti, tá bom, Rodrigo? Fernandes. Como despertou o seu desejo de ser jogador de futebol, Fernandes? Muito prazer, a palavra está contigo, meu amigo. Querido amigo, você sabe que você está no meu coração, toda a sua família. Obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar participando do 10º episódio. Parabéns pelo projeto, junto com um amigo também... Xará. O meu xará, Fera, Cíntia. Você falou até Rodrigo, Uhum. A questão que poucas pessoas dentro do futebol me conhecem como Rodrigo, e sim como Fernandes. Então, o xará é pelo Rodrigo, O Rodrigo e a Cíntia estão no projeto também. Exatamente. E é muito bacana, especial, um projeto que com certeza vocês estão contribuindo, colaborando também com a vida desses atletas aí espalhados pelo mundo, em busca dos seus sonhos, das suas realizações também. E vocês, com certeza, com o trabalho lindo de vocês, estão contribuindo, ajudando muito essas pessoas. Obrigado pelas palavras. E dizer que, desde criança, o meu sonho era ser atleta de futebol, nas perguntas clássicas, quando a gente está ali na sala de aula, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre respondi que queria ser jogador de futebol. Uhum. E meu presente preferido sempre era bola. Eu não tinha carrinho, era só bola. Eu pegava a bola, ficava o dia todo com ela. Então, a dedicação, desde pequeno, essa vontade, esse sonho de ser atleta de futebol, com certeza contribuiu para eu conseguir atingir e realizar meu sonho de ser atleta profissional. Mas a dedicação e o sonho, com certeza, me motivou muito. Lógico, também o que me motivou, depois de um tempo, era de poder ajudar minha família também, meus pais, a dar uma condição melhor financeira para eles, porque a gente sabe que o futebol proporciona, Infelizmente, não são para todos, mas eu tive a sorte de Deus ter me concedido, isso, de estar conseguindo ganhar um dinheiro para poder ajudar minha família. Então, isso também me motivou muito, de ver a minha família, meus pais, meu irmão bem.
E isso, com certeza, é a motivação, acredito que de muitos aí também, de estar podendo dar uma vida melhor, né, para os pais, enfim. Acho que foi isso realmente que, no início ali, antes, né, de me tornar profissional, é que me motivou realmente a buscar esse É. sonho e ter conseguido realizar. Na verdade, é legal a tua fala, porque, assim, acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso, né, Fernandes? Porque, geralmente, as pessoas que tentam o futebol, não que quem tenha mais dinheiro não tenha essa vontade, né, mas é muito também pelas dificuldades que se passa, né, e o quanto que tu almeja aquela situação, né? Então, ter lutado, ter mostrado isso é uma coisa super bacana de estar relatando. E até eu queria aproveitar essa tua fala, né, tu que, na verdade, natural lá de Itaporanga, interior de São Paulo, mas, na verdade, dracenense de coração. É assim que se fala, dracenense? Dracenense. Lá tinha um Dracenense. time, Dracena Futebol Clube, que era conhecido como Fantasma da Região. Não cheguei a jogar no profissional lá, joguei nas categorias inferiores. Então, lá de Dracena de coração, na verdade, sempre quando pergunto, fala muito de Dracena, né? Queria que tu falasse um pouquinho, porque assim, hoje muito se fala sobre a visibilidade, né? Hoje aí tem olheiros espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? Então, e também a divulgação da informação é muito mais rápido, né? Hoje a internet facilita muito, né? YouTube, Instagram, enfim, todas as redes sociais aí que se tem, facilita muito para aumentar a visibilidade, né, do que está acontecendo. Hoje, tu entra na internet ali, como a gente tem atleta que joga na Albânia, atleta que joga na Finlândia, tu entra na internet, tu consegue ver o jogo do cara na hora, assim, né? Tá acontecendo o jogo, tá rolando. Mas eu queria entender como é que foram essas tuas dificuldades vindo lá do interior de São Paulo durante esse período das categorias inferiores, nessa questão da visibilidade para ganhar espaço, ter possibilidade em uma situação melhor, de repente, né? Ou em um clube maior. Como é que tem sido? Ou, de repente, até uma comparação, né? O que tem hoje, como foi na época que tu ainda participava das categorias de base, enfim. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu tive que vencer alguns desafios, acredito que muitos, né, já passaram por isso também, alguns vão passar, mas o meu maior desafio foi vencer a minha timidez. Eu era um garoto muito tímido, introvertido ao extremo, e o futebol me ajudou muito, né, principalmente em relação, né, com outras pessoas. Para você ter uma ideia, eu me destacava nos jogos ali, interclasses, né, do colégio, que eu meio que tinha que jogar lá. E um amigo me convidou com 14 anos, para mim jogar em uma escolinha oficial do interior lá em Dracena. E eu não fui, dei bolo nele 2 vezes, não fui, combinei, não fui. E ele foi lá em casa me carregar, porque eu era muito tímido realmente. Isso foi um grande desafio assim para mim, né, ter conseguido vencer isso. E o futebol me ajudou. O medo também, eu tinha muito medo de sair de casa, principalmente para fazer teste. Eu era uma pessoa assim que tinha essas dificuldades, né? E eu tive que encarar isso aí. Se eu quisesse ser jogador de futebol, eu sabia que eu tinha que fazer teste, que eu tinha que arriscar, eu tinha que vencer minha timidez, meu medo. E eu fui trabalhando isso. Tive a oportunidade de fazer 5 testes em clubes de futebol e, como você disse, hoje a facilidade é maior em relação a você ser conhecido através de vídeo, né? Você envia um vídeo, acho que o telefone também ajuda muito. Antes era só telefone fixo, hoje uma mensagem você consegue se conectar com o mundo, né? Você consegue realmente ter as portas um pouco mais facilitadas, assim, principalmente para fazer testes. Você tem condições, você consegue conversar com as pessoas e com seu potencial, lógico, acho que é o principal, você consegue pelo menos ser avaliado. Aí, dentro da avaliação, você tem que mostrar, né, que tem condições de ficar naquele lugar. Mas na época era empresários que viajavam pelo interior realmente para buscar, e não eram muitos na época também, eram poucos. E eu consegui fazer teste na época era através de amigos que já estavam nos clubes. E aí falavam lá para os treinadores da categoria e conseguiam uma semana para mim me fazer teste. Eu ia uma semana, treinava 5 dias, era reprovado, eu levava uma mala gigante, era magrinho,
para ficar 3 semanas, acreditando que eu ia ficar mais tempo. Era uma semana, já era reprovado, voltava. E eu tive uma situação realmente que me deixou muito decepcionado, que foi quando eu tinha 16 anos. Eu fui fazer um teste no Juventus, em São Paulo, na Moca. Meu Deus, isso que eu falei para você antes, com medo de sair de casa, introvertido ao extremo, peguei sozinho um ônibus, fui para São Paulo buscar uma oportunidade. E eu fiquei até um pouco mais de tempo lá, que eu acabei me destacando nos treinamentos, acabei ficando quase um mês lá, mas foi bem complicado na minha volta, porque não tinha telefone, não tinha nada, e eu tinha dinheiro só para passagem, nunca tinha, né, pego metrô, tive que me virar lá, foi um perrengue, quase eu não volto, foi bem complicado, e meio que fiquei traumatizado, assim, porque passei algumas dificuldades que em casa eu não passava, meio que dormia num colchão bem pequenininho no chão, assim, é bem complicado. Enfim, foi uma situação meio que traumatizante, que eu fiquei 2 anos recusando teste, não queria fazer mais testes, e o tempo passando, né? Eu com 16 e até 18 anos eu não queria fazer mais testes, devido a isso aí eu achava que já tinha sido meu 5º teste e tinha sido reprovado em todos, depois desse perrengue todo que eu passei, eu falei, não vai adiantar nada, eu só vou lá, vou ser reprovado e não vai adiantar. Então, fiquei com isso na minha cabeça e fiquei jogando no interior de São Paulo, jogos regionais, jogos abertos, joguei muito futsal também, eu joguei 3 anos futsal, na verdade mais, eu comecei a jogar futsal com 15, até 19 anos eu estava jogando futsal, 4 anos, e esperando algo concreto, um convite realmente para mim fazer um teste e realmente ficar, algo específico nesse sentido. Mas não apareceu. E eu já meio que achando que as coisas não iam dar certo, eu não ia conseguir jogar profissionalmente. Foi quando nos jogos regionais, era meu último ano. Engraçado que a história que minha mãe já tinha feito, eu já tinha encerrado, né, meu curso ali, meu 2º grau, já estava pensando em fazer faculdade. Minha mãe fez uma inscrição para mim no concurso do Banco do Brasil, e eu brinquei com ela, não, mãe, eu quero ser jogador de futebol. E é aquela coisa de mãe, né? Não, se você não for, você vai trabalhar no banco. Sonho de toda mãe, do filho trabalhar no banco. E acabou que nos jogos regionais a gente foi derrotado em 3 partidas, a gente nem conseguiu se classificar, e a gente defendia o tricampeonato, a gente tinha sido tricampeão, a gente estava em busca do tetracampeonato, e nesse momento foi quando eu recebi o convite, para você ver, a gente tem que sempre perseverar, tem que sempre acreditar em Deus, fé, e o principal, trabalhar, não pode fraquejar, a gente tem que acreditar que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. E eu fui prova disso, eu acreditei, continuei trabalhando onde muitos diziam que eu não ia conseguir, e realmente tinha outros atletas na minha cidade que tinham muito mais condições e porventura não conseguiu dar sequência, eram muito mais habilidosos que eu, melhores do que eu, mas acredito que Deus viu a minha dedicação, lógico que Deus me presenteou também com o dom de jogar futebol, mas acho que a dedicação é fundamental e não desistir, não. Acho que tem que acreditar sempre. E prova disso foi que em uma derrota teve um treinador que me viu jogando, gostou do meu futebol e ele me convidou para jogar. Eu já tinha 19 anos e era o campeonato sub-20 no interior de São Paulo, campeonato estadual. E eu não tinha até então jogado em base nenhuma. Na verdade, eu joguei um ano o sub-20 só e depois me profissionalizei. Depois, mais para frente, a gente pode estar falando a respeito disso, que eu tive outros acho que problemas também. a gente já pode até engatar agora já essa parte da transição, né? Base profissional ou profissionalismo, ou se profissionalizar, né? Explicar um pouquinho, fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acho que também a parte da profissionalização, né, sair da categoria de base, né, ou do futebol amador e entrar no futebol profissional é uma coisa difícil, assim, né, porque primeiro que vai entrar, no teu caso, vai mexer com toda essa situação, né, que foi essa dificuldade de estar longe da família, enfim, e a gente sabe que nem sempre quem chega no profissional
vai conseguir ser jogador de futebol, né? Porque até conseguir concretizar toda aquela situação, existe várias situações, né? Então, a gente sabe que muitas vezes até atletas que estão na categoria de base de um clube maior, que teoricamente já estão se preparando para chegar no profissional, quando fazem essa transição tem dificuldade, né? Então, queria que também tu falasse sobre como é que foi isso para ti, porque teoricamente tu não passou por esse período de formação numa categoria de base, né? Então, bem como tu disse, com 19 anos tu ainda estava jogando campeonatos regionais, enfim, e tudo perto da tua casa, com a tua família, enfim. E a gente sabe que depois, quando tu acaba se tornando profissional, tu acaba tendo que se distanciar um pouquinho disso, abrindo mão disso, né? Então, como é que foi para ti esse período de transição para se tornar atleta profissional? No meu caso, foi bem atípico, né, amigo? É uma situação que eu não tive base, eu treinava 2 vezes na semana, eu jogava mais do que treinava, na verdade. Eu jogava futsal, eu jogava todo campeonato que tinha, eu estava jogando. Todo dia eu estava jogando alguma coisa, ou era Uhum. futsal à noite, ou final de semana eu estava jogando campeonato também. Hoje é o futebol 7, né, que está em Uhum. evidência, em grama sintética. Na época era futebol 7, grama natural. Então, o que tinha de campeonato eu estava jogando. Então, eu treinava apenas 2 vezes na semana. Musculação comecei a fazer, se eu não me engano, com 16, 17 anos também, sem supervisão nenhuma, por conta. Ia lá e o educador físico que estava lá na academia me dava algumas orientações, mas não específico, né, para o futebol. E a minha dificuldade maior que eu tive realmente foi na questão física, de quando eu consegui, com 19 anos, essa oportunidade para jogar no Sub-20. Imagina que o pessoal já estava treinando todo dia, muitos atletas já acostumados com esse ritmo de treinamento diário, e eu tive uma dificuldade gigantesca para me adaptar. E eu acredito que o que me fez ser jogador profissional foi o dom de Deus, a questão técnica que Deus me deu e eu consegui aprimorar. É lógico que por essa situação, essa transição, ser muito impactante no meu corpo, né? Só para falar para vocês ali a minha questão de transição. Eu em junho de 1997, eu estava jogando Jogos Regionais, uma competição amadora. Em julho, um mês depois, eu já estava jogando Sub-20. No Campeonato Paulista, a gente se destacou, a gente chegou à fase final naquele ano, jogando contra Palmeiras, ganhando de Palmeiras, que sabe que era um sonho de todo mundo, foi histórico também para a cidade. Presidente Prudente nunca tinha conseguido essa classificação, então eu tive também a sorte de estar no momento certo, com as pessoas certas. A gente conseguiu classificar o time que nunca tinha conseguido, fomos bem na fase final, vencendo o Palmeiras, que realmente na época foi histórico, e eu e mais 4 atletas, a gente teve a oportunidade de subir profissional no outro ano para jogar a segunda divisão. E imagina que em 6 meses eu joguei um campeonato fortíssimo, que é o Sub-20, o Campeonato Paulista, e depois de 6 meses eu já estava no profissional. E aí o treinamento era muito mais forte, a exigência também era muito mais forte, porque a gente jogava numa categoria parelha, com atletas ali de 20 anos, que realmente ainda estava, né, buscando algo no profissional, e já fui profissional jogar jogadores já com o preparo físico realmente já Com o processo final de formação física já, né? processo final de formação. Então realmente eu era muito magro, não tinha força, então eu tive que me adaptar ali na técnica. Aquela história de trocar E o pneu com o carro andando, né? bem isso. E em junho de 98 aí a gente acabou ficando na segunda divisão em São Paulo, a gente conseguiu livrar a equipe ali do rebaixamento. E 2 empresários me compraram, Bernardo e Lê, 2 ex-atletas de Corinthians, São Paulo, e me levaram para o Santos. Então, minha vida deu uma guinada, assim. Em junho de 97, eu estava dormindo em um colégio, porque na época, quando a gente jogava esses campeonatos pela cidade, a gente levava o nosso colchão, levava o nosso travesseiro, dormia nas férias escolares ali, todas as equipes, né, ficavam nos colégios, a gente dormia na sala de aula ali. E em junho de 98, eu estava chegando na Vila Belmiro, colocando o uniforme do Santos para jogar.
Campeonato Brasileiro e Copa Conmebol. Então, é surreal dizer o que aconteceu na minha vida em um ano. Quando eu cheguei, eu nunca esqueço a imagem que a gente ficou 15 dias quando os dois empresários me levaram para o Santos. A equipe estava em pré-temporada em Jarinu e eu fiquei 15 dias lá em treinamento com toda a equipe e a gente foi direto para Vila Belmiro fazer o primeiro amistoso antes do Campeonato Brasileiro e a Copa Conmebol que o Santos ia jogar naquele ano. Sim. Quando eu cheguei na Vila Belmiro, coloquei o uniforme do Santos, tinha um espelho grande assim, eu olhei e realmente ali eu tive certeza que meu sonho estava se realizando. E jogar no Santos, ter a oportunidade, né, de estar jogando na Vila Belmiro, honrando essa camisa aí, que tem uma história fantástica, realmente foi muito especial. E minha história está muito ligada ao Figueirense pelo tempo, né? Sim. Que eu fiquei no Figueirense, mas esse início no Santos ali foi muito importante. Poucas pessoas sabem, né, da minha passagem ali pelo Santos, mas para mim assim foi de um crescimento enorme. Eu com 21 anos, na verdade eu tinha 20 anos, eu cheguei com 21 no Figueirense, 20 anos, vindo no interior de São Paulo e tendo a oportunidade de jogar Campeonato Brasileiro. A nossa equipe foi muito bem, chegou à semifinal, foi campeão da Conmebol, tive a oportunidade também de estar jogando aí em países como Argentina, Equador, Colômbia. Eu nunca tinha andado de avião, então foi muito marcante para mim, porque foi tudo ao mesmo tempo, né? Imagina que esse pouco mais de um ano, tu quase viveu mais do que os 19 anos de antes. É bem isso, é muita surreal novidade, dizer, né? Porque foi bem marcante, né? Nessa questão assim que o Santos, até pelo nome, né, que tem o próprio Pelé, assim, abre muitas portas, né? Uma equipe fantástica, né? E na época também a gente teve a oportunidade de jogar o troféu lá, Ramon de Carranza contra o Barcelona, e a gente aproveitou para fazer um jogo amistoso com o Roma antes de iniciar a temporada na Europa. Então eu levei a máquina fotográfica na época, aquelas de filme, tirei um monte de foto, mas não saiu nenhum, perdi tudo. Mas está tudo gravado na memória, é um momento especial e eu falo para todo mundo, assim, não desista dos seus sonhos, né? Sim, sem dúvida. Acho que a gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos, e a gente é motivado e movido por eles, e a gente tem que estar sempre buscando. Eu cito muito essa passagem minha ali, que eu estava para trabalhar, eu nem sei se eu ia trabalhar, eu ia fazer o concurso Banco do Brasil, ia fazer alguma faculdade, eu trabalhei, ajudei meu pai, né, na marcenaria, adorava também essa profissão ali, não sei, poderia ter seguido também. E um ano depois de tudo isso, eu estava vivendo esse momento tão especial no Santos ali com 20 anos, e realmente foi e é inesquecível, né? E eu, respondendo essa situação da transição, eu quis falar essa história toda, porque eu saí de uma situação amadora completamente, jogando em Dracena, aumentei um pouquinho a exigência física no sub-20, aumentei mais um pouquinho a exigência quando eu subi profissional, joguei a segunda divisão de São Paulo. Pô, aí a hora que eu cheguei no Santos para jogar Campeonato Brasileiro, Copa Conmebol, jogar amistoso contra Barcelona, Roma, pô, aí meu corpo não aguentou. Eu tive problema de pubis, sofri 2 anos, uma dor assim que eu não conseguia levantar. Quem teve problema e tem problema do pubis sabe do que eu estou falando, é uma dor realmente muito aguda, muito difícil, e muitas das vezes eu escondi essa dor da comissão técnica, do próprio departamento médico do clube, que, pô, imagina, era a oportunidade da minha vida, eu tinha que atropelar essa dor, tinha que superar essa dor de todas as formas, mesmo às vezes, né, no inconsciente ali, e foi onde que eu aprendi a lidar com a dor, porque todo atleta de alto rendimento, independente se é futebol ou outro esporte, tem que lidar com a dor todo dia. Foram poucas as vezes que eu treinei um dia sem algum tipo de dor, que eu joguei sem algum tipo de dor. Então, minha carreira, eu acredito que de muita gente também, é superando a dor todo dia, né? E essa situação é que realmente começou meus problemas físicos, que eu tive muitos problemas físicos durante a minha carreira, talvez por não ter tido base. E eu já busquei né? A gente até conversou, né, várias vezes a respeito disso. Mas assim, foi importante porque eu consegui
muitas das vezes venci a dor, outras vezes não consegui, mas eu cresci muito, evolui muito, e essa transição realmente é bem delicada para a maioria dos atletas, porque a exigência física é diferente, né? Muitos se falam, eu tive essa semana conversando com alguns amigos, que tem muitos atletas realmente do futebol amador que tem muita condição, muita qualidade, e se falam, né? Poxa, tinha que dar mais oportunidade para esse pessoal do amador, mas a diferença física de quem é profissional para quem é amador é muito grande, principalmente em questão de treinamento, exigência de treino, né? E essa situação realmente fica muito evidente, né? Quando você treina no futebol amador, quando eu treinava, era 2 vezes na semana. Aí você pega uma exigência, ainda mais hoje, né? Eu estou falando há 20 anos atrás. Hoje a exigência física é muito maior do que antes, né? Na minha época ali. Então, Sem dúvida. realmente essa transição, por isso que é muito importante o trabalho que vocês fazem de orientação, de realmente aquele atleta, né, que tem sonho de ser atleta de futebol ou de outro esporte, realmente tornar aquele sonho em uma profissão. É muito bacana o trabalho que vocês fazem, porque isso faz toda a diferença a curto, médio e longo prazo. Exatamente. Assim, até para a gente poder fechar essa questão da transição, enfim, uma das questões que foi levantada, que vale a pena a gente tentar deixar bem claro, é principalmente relacionada às dificuldades que um atleta profissional tem quando chega no profissional, né? Na categoria profissional, né? Porque, assim, como o Bento disse, né? Teve as questões de distanciamento da família, teve a questão que era muito mais difícil a comunicação, teve a questão da condição física, né? Tu diria que hoje, olhando assim, né, por tudo que tu já passou, que talvez a maior dificuldade entre sair ou, na verdade, ou chegando, né, na categoria profissional foi essa diferenciação física, ou teve mais algumas outras questões que tu acha que também dificultaram a tua chegada? Eu te pergunto isso justamente para que, tipo assim, a gente tente já passar para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, se preparar, né, porque assim, eu sei que a gente para aprender, a gente precisa muito mais sofrer do que a gente ouvir os outros falar, né, infelizmente o ser humano é assim, a gente não acredita que as dificuldades dos outros às vezes possam ser as nossas dificuldades, né, mas para que a gente possa, de repente, já dar um caminho, dar uma indicação, essa questão física foi a que tu diria que mais te dificultou quando tu chegou no profissional, ou teve mais alguma outra coisa que as pessoas podem estar tirando de exemplo para que quando estejam chegando nesse momento elas possam minimizar as dificuldades que elas vão encontrar? Amigo, como você citou, e eu disse antes, as minhas realmente foi a situação da timidez, a situação realmente de estar longe da família, a questão física realmente pesou, e foram essas. Acredito que tenham outras também hoje que possam estar atrapalhando, que é a questão hoje das mídias sociais, do foco realmente da pessoa. Eu, na época, eu como tinha o sonho de ser atleta profissional, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Eu falei das mídias sociais, porque as mídias sociais têm outras situações, talvez uma situação mais da questão profissional. Hoje as pessoas estão mais envolvidas, né, nessa situação ali das mídias sociais, que muitos se debatem, né, atrapalha ou não a concentração, enfim. Mas a situação é você abrir mão, né, de estar vivendo uma vida normal. Eu tinha 20 anos, na época eu tinha 18, 19 anos, muitos dos amigos convidavam para sair, né, para ir no barzinho, em uma festa, e eu tinha jogo no outro dia pela manhã e eu recusava. Meu foco, meu objetivo era conseguir realizar meu sonho, que era ser jogador de futebol, e eu sabia que se eu bebesse uma bebida alcoólica e me atrapalhasse, se eu fosse para a noite e não conseguisse dormir no outro dia, ia me atrapalhar. Então, não só no início ali, quando eu recusava, quando os meus amigos me convidavam para
para sair. Durante a minha vida toda profissional, eu procurei usar essa situação. O nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, e essa fase de transição, como você disse, eu acredito que a concorrência também é um desafio também, né? A concorrência é complicado, como você mesmo disse, e hoje todo mundo sabe, a maioria dos clubes tem 30 atletas no sub-20, mas às vezes 3, 4, 5 atletas vão ter a oportunidade de estar se profissionalizando naquela equipe, né? Muitos acabam saindo para outras equipes, tendo oportunidade em outros lugares. Mas eu acredito que a concorrência também é grande, né? Principalmente no nosso país, no Brasil, onde muitos garotos querem e sonham ser jogador de futebol por tudo aquilo que a gente conversou antes, né? Além de ser um sonho particular de estar jogando com estádio cheio, jogando nas grandes equipes, jogando na seleção brasileira, um sonho particular, é um sonho também da família, né? Onde muitos da família torcem para que o atleta consiga realizar o sonho dele, que, consequentemente, conseguindo sucesso, vai conseguir ter dinheiro, vai conseguir ajudar, né, todos da família. Então, isso acontece muito. E é uma das situações também que os atletas têm que filtrar, porque existe, eu conheço várias, minha família não sempre me apoiou bastante, e eu conheço algumas pessoas que apoiam, mas é um apoio excessivo, né? Que às vezes o sonho também é da família e existe uma cobrança, né? E nessa fase de transição, realmente é pressão de todo lado, né? É aquela pressão particular, eu quero ser o futebol, é a pressão, mesmo que inconsciente, às vezes, dos familiares, das pessoas próximas, vamos lá, você vai conseguir, você vai ser, né, jogador profissional. É a pressão também da concorrência, porque, do seu lado ali, você quer ser jogador de futebol, mas do seu lado também tem 4, 5 pessoas que quer ser, e algumas delas é da sua posição. Então, Exatamente. também tem essa situação que, nessa fase de transição, não é fácil, porque existe uma situação no futebol, o grupo está unido, com certeza, tem que estar unido em busca, né, de um objetivo, mas o respeito, acima de tudo, tem que existir, porque 11, no futebol de campo, apenas 11 joga, e você vê que, às vezes, um elenco é composto aí por 30, 40 atletas, querendo a mesma coisa, que é estar entre os 11, né, e infelizmente, todo mundo não vai estar ao mesmo tempo ali. Então, acho que o respeito é fundamental, acho que existe isso dentro do futebol, uma competitividade enorme, gigante, e eu procurei utilizar essa ferramenta do respeito, respeitar a comissão técnica, as escolhas que eram feitas na época, mesmo não concordando, porque é normal, né, você não concordar às vezes com uma decisão, né, com uma atitude até do seu companheiro, ou, né, ali do atleta que está do seu lado, mas você tem que respeitar, né? Todo mundo é suscetível ao erro, aos acertos, então eu procurei fazer isso na minha vida. Eu acredito que é importante, principalmente os atletas, né, que estão nos ouvindo aí, nessa fase de transição, que está iniciando, que tem um sonho, é fundamental respeitar, saber que erros acontecem, que às vezes uma reprovação não é o fim da sua carreira. E nem definitivo, né? Não é definitivo, tem muitos outros lugares, você vai ter outras oportunidades. O principal é você fazer sempre o melhor, respeitar sempre as decisões, procurar olhar do lado, tem outra pessoa, tem outra família por trás que está querendo a mesma coisa que você, e respeitar e fazer sempre o bem, procurar, né, dentro dessas dificuldades, absorver, e o principal, que não só nessa fase de transição, mas para a vida toda, pouco se trabalha no futebol a situação emocional, né? Então, a emocional é tão importante quanto o físico, a nutrição, né, Parte técnica, tática, né? a parte técnica, tática, sabe? E pouco no futebol, agora sim está começando, né? Já existe um trabalho psicológico também dentro dos clubes, mas principalmente para quem a gente está falando, né? Acho que é importante buscar esse equilíbrio emocional, porque há adversidades não só no futebol como na vida, sempre vão existir. E quando você está bem contigo mesmo, você está bem forte emocionalmente, porque dentro dessa situação
você estando bem na questão forte de cabeça, forte emocionalmente, preparado para encarar todas as adversidades, preparado para encarar a concorrência que existe, e você tem que transformar essa concorrência em algo sadio, né? Porque imagina se você não tivesse concorrência, você ia se acomodar. Quando você e outra coisa, quando você está numa situação muito bem, muito confortável, é natural a gente se acomodar, e não pode, né? E que realmente tem um perigo, por isso que a importância da concorrência, porque você tem que estar buscando sempre melhorar, avançar, evoluir. E todo mundo crescer junto, né? Esse que eu acho que é o mais Exatamente. importante, né? Fernandes, eu queria aproveitar uma fala tua, na verdade, até que sirva para quem está ouvindo a gente até de um alerta, né? A gente conversou aqui umas 3 semanas atrás com o Alex, né? Que jogou no Inter, Corinthians, enfim. Foi uma conversa super legal com ele. E aí eu também queria que tu compartilhasse, já que tu falou sobre essas dificuldades, a parte física, enfim, quais os cuidados e dificuldades, né? Quais os cuidados e as dificuldades que o atleta de alto rendimento possui e ele precisa ter com o corpo dele para poder continuar rendendo, né? Porque, assim, a gente até, nas nossas postagens que a gente faz no nosso Instagram, a gente até é repetitivo com essa situação de cuidar do corpo, enfim, porque, assim, são tantas coisas que precisam ser feitas, como a gente até falou aqui já, né? Parte psicológica, parte física, enfim, são muitas coisas que precisam cuidar, né? Mas a experiência de vocês, ela, muitas vezes, para quem está ouvindo a gente, é muito mais importante do que a gente fala, né? Porque, assim, vocês foram atletas, né? Foram atletas que tiveram um sucesso, enfim, essas situações são importantes porque hoje vocês mais experientes, né, já tendo passado pela carreira de vocês, conseguem fazer uma retrospectiva em relação a isso, né, e falar um pouquinho para as pessoas, porque assim, às vezes pode parecer que as coisas simples elas acabam não fazendo diferença, né, mas a gente tem hoje um pouco mais de 100 posts no nosso Instagram e assuntos diversificados, enfim, só que praticamente 10% dos nossos posts é falando sobre o sono, né? Então, é uma coisa que parece ser pequena, mas já existem muitos estudos falando sobre isso, enfim. Não que tu precise falar sobre isso, mas que tu fale da importância dos cuidados que tu teve, né, durante a tua carreira com o teu corpo, para conseguir desempenhar o alto rendimento, né? Porque o alto rendimento, ele não é feito só da parte técnica, né? Ele precisa ter o componente físico, precisa ter o componente de compreensão psicológica, enfim. Fala para a gente um pouquinho, Fernandes, como é que foi esse teu cuidado, né, de atleta de alto rendimento com o teu corpo? Amigo, eu realmente me cuidei muito. Eu tive esse problema no início da minha carreira, ali nessa fase de transição, na minha questão física. Eu sabia que eu era na média. Eu não tinha nenhuma valência ali acima da média. Então, eu tinha que me cuidar. Eu tinha, como eu disse ali anteriormente, era a minha ferramenta de trabalho é meu corpo. E se eu não cuidasse bem dela, ela ia me deixar na mão. E uma das coisas assim que eu sempre fiz, no início da minha carreira, eu não cuidei muito bem da alimentação. Isso me prejudicou com certeza, porque foi em 2005 que eu tive a oportunidade de estar próximo de um nutricionista. Foi quando o Figueirense contratou o Felipe, e aí eu comecei a melhorar minha alimentação. A gente não tinha orientação, por isso que o trabalho de vocês é muito bom, essa orientação ajuda demais. Eu falo de 2005, eu comecei minha carreira profissional em 98, são 7 anos sem orientação nutricional, então, para tu ver. Mas eu sempre cuidei do meu sono, sempre cuidei realmente de não... eu não era muito fã também de bebida alcoólica, e eu tive um preparador físico na época que ele até brincava, no início da minha carreira eu nunca esqueci, que a gente, com o passar do tempo, vai sendo promissórias, né? E depois de um tempo, se você não dorme bem, você vai assinando. Você toma uma bebida alcoólica, você vai assinando. E depois de um tempo, depois dos 30 anos, ele falava, depois vem o cara cobrar aquelas promissórias que você assinou. Você lembra que você não dormiu direito? Me dá um pouquinho da sua velocidade. Você não, né? Você não se cuidou, tomou um pouquinho a mais, né? Exagerou na bebida alcoólica, me dá um pouquinho da sua resistência. E isso eu fazia realmente com frequência. Eu tive algumas situações de ver atletas que vinham direto
né, da balada, gostavam, tal, e treinava pra caramba, corria pra caramba, eu olhava, pô, como é que consegue, né? Eu durmo direitinho ali, às vezes eu canso. Uhum. Então, a importância realmente do sono para mim foi fundamental, porque eu consegui jogar, foram 16 anos como profissional, jogar em alto rendimento, mesmo com todas as dificuldades físicas que eu relatei para vocês. Se não fosse o meu cuidado com o meu sono, se não fosse o cuidado em não exagerar na bebida alcoólica, se não fosse o cuidado depois ali de 2005 em realmente cuidar da minha alimentação, eu com certeza não teria conseguido jogar até os 35 anos, de ter conseguido feito história com a camisa aí do Figueirense, para mim me orgulha muito, né? Uhum. Então é realmente fundamental e com certeza vocês, né, com estudos, vocês são prova disso, do quão importante é você cuidar bem do corpo, né? O que eu costumo dizer, né, é ser atleta na concepção da palavra, né? Ser atleta e não ser jogador, né? Atleta é diferente de jogador, né? Exato. Principalmente pela questão do nível profissional, né? E falando dessa questão, na verdade eu não tenho essa experiência ainda para poder talvez argumentar com mais propriedade, mas eu queria aproveitar um pouquinho dessa tua experiência que tu teve fora do Brasil, né? Jogando na Coreia um ano, né? E depois no Emirados também mais um ano. E falasse para a gente um pouquinho sobre as principais diferenças que tu encontrou, talvez até as maiores dificuldades, né? Porque é questão de língua, questão de alimentação, questão de fuso horário, é uma cultura diferente, né? Então, como é que foi para ti essa adaptação nesse período e quais as diferenças que tu vê, né? Entre jogar no exterior e jogar aqui no Brasil? Eu tive duas oportunidades. A primeira na Coreia do Sul, que as dificuldades maiores foi realmente o clima, muito frio, a alimentação, é, bem diferente da nossa. A língua, o futebol, né, dentro de campo falando, era tranquilo. A Uhum. bola ali, a gente com o tempo, a gente consegue se adaptar, aprende algumas palavras ali. E no dia a dia, no país, o clube disponibilizou um intérprete, que a Sim. gente se virava também, então Uhum. a língua a gente conseguiu se virar. A alimentação também, com o tempo, a gente foi pegando alguns lugares que a gente conseguia um alimento ou outro que conseguia suprir as nossas necessidades. Mas o futebol em si também bem diferente, né? A dificuldade também do futebol brasileiro, um futebol muito mais técnico. Na Coreia, o futebol é muito mais físico na época, né? Isso, estou falando de 2003, pós-Copa do Mundo. Tive a oportunidade de jogar em ótimos estádios né, que foram construídos ali para a Copa de 2002, Japão e Coreia. Financeiramente, com certeza, foi bom. Acredito que muitos, quando têm a oportunidade ali, recebem o convite, né, de jogar no exterior, o que pesa realmente é a questão financeira, né, principalmente quando se fala em câmbio, né, o nosso câmbio hoje realmente a Hoje diferença é mesmo. grande, então é uma situação que seduz, né, a maioria dos atletas que jogam no Brasil e recebem um convite e uma proposta do exterior, né, independente do país. Como eu recebi também em 2004, eu fazia um campeonato muito bom com o Figueirense na Série A, era um dos artilheiros da equipe, recebi uma proposta muito boa financeira para jogar no Emirados. Eu não conhecia a cidade, até brinquei, eu não conheço essa cidade, pô, será que é bom tudo? Aí ele me falou, é Dubai, você vai se apaixonar, mas na época ainda Estava no não era início, né? Dubai que a gente conhece hoje, né? Mas lá, diferente da Coreia, era um pouco... Na verdade, a Coreia já era um futebol profissional, eram atletas que viviam, né, do futebol como profissão lá, os atletas coreanos, e na época estávamos em 5 estrangeiros na equipe. E no Emirados 2004, fiquei um ano, foi outubro de 2004 até 10 meses deu, até agosto, setembro ali de 2005. Diferente da Coreia, no time que eu fui, era um time semiprofissional. Os Uhum. atletas trabalhavam durante o dia nas suas profissões,
bombeiro, policial, trabalhamos nas telecomunicações lá nas empresas, e durante a noite eles treinavam, e os jogos, a maioria era à noite, devido ao calor também. Usava o futebol como extra, como um hobby, porque eles amavam também jogar futebol, e só podiam 2 estrangeiros, né, por equipe. Jogou eu e o Geraldo, um meia-campista que jogou Ceará também, fez história. Sim. E a gente teve muita dificuldade. Eu tive mais dificuldade na minha volta, quando eu voltei do Emirados, do que da Coreia. Que da Coreia, por ser já um ambiente mais profissional, os treinamentos eram muito mais fortes, né, do que eram feitos no Emirados. No Emirados, parecia que eu tinha voltado ali quando eu iniciei ali em Dracena. Eram treinamentos realmente de uma intensidade bem baixa, e eu e o Geraldo, ainda que a gente complementava, a gente ia nas praias artificiais lá de Dubai, a gente ficava na academia do prédio fazendo um extra, porque a gente sentia falta, né, de treinar. Sem dúvida. E no Emirados, assim, na questão alimentação, língua, clima, isso não tive dificuldade nenhuma, mas o futebol, sim. O futebol muito menos técnico, realmente um futebol amador, que quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma dificuldade grande para me readaptar, né, ao futebol brasileiro, na questão física e técnica. Legal. Assim, mas foi uma experiência para mim foi muito bacana, assim, foram, né, de vivência, de aprendizado, foi legal. Falando um pouquinho, até aproveitando, né, de novo esse gancho que tu dá para a gente poder ir perguntando o que a gente se programou, principalmente pela questão dessa tua identificação com o Figueirense, né? Não é novidade, né? Até pelos teus números que a gente falou, e enfim, por quem te conhece, que durante a tua carreira profissional teve oportunidade, né, de sair para talvez até outros clubes do exterior, inclusive outros clubes do Brasil, né, também, né, quando estava no Figueirense, até porque um dos períodos mais vitoriosos de Figueirense, né, lembro aí do período de 2007, onde o Figueirense chegou a ser vice-campeão, né, da Copa do Brasil, enfim, algumas campanhas, né, que ficaram na história, enfim, e que tu participou de todo esse processo, né? Então, queria que explicasse um pouquinho para a gente o que te fez ficar por praticamente aí 12 temporadas no Figueirense, né? A identificação com a torcida, com certeza, é uma coisa que deve ter pesado, né? Porque eu sei que tu valoriza muito essa relação que tu tem com a torcida, né? Então, isso eu imagino que deva ser uma das situações que devam ter feito, né? Tu ficar e com certeza construir essa história tão bonita que tu tem com o Figueirense hoje, né? Amigo, primeiro que realmente eu fiquei muito feliz em realizar meu sonho de ser jogador, atleta profissional de futebol. E eu tinha outro sonho também, que era fazer história e deixar meu nome marcado em algum clube, sabe? E quando eu cheguei no Figueirense em 99, me identifiquei muito, fui muito bem recebido, a torcida sempre me apoiou muito, eu sempre tive muito apoio, e com o tempo, esse amor e carinho meu com o Figueirense foi aumentando, e eu tive 3 empréstimos, né? Eu fui para o Palmeiras em 2002, depois fui para a Coreia, depois fui para o Emirados, e em 2005 eu retornei do Emirados, e me bateu uma vontade muito grande de encerrar a carreira com a camisa do Figueirense. Isso eu estava falando em 2005, eu tinha 27 anos ainda. E comecei a jogar, e os resultados foram acontecendo, os resultados coletivos, teve os resultados também ali individual. Eu nunca imaginei em me tornar o maior artilheiro da história de um clube, mas eu fui alertado por um amigo, Gustavo Neves, que na época ele era assessor de imprensa do Figueirense, que eu não estava muito longe, tinha 75 gols, e ele me disse que o primeiro era o Calico com 94. Então, foi uma situação que me motivou, e eu usei essa situação individual para acabar ficando no clube. Eu não tinha vontade nenhuma de
de estar jogando em outro clube no Brasil. O meu sonho era realmente jogar no Figueirense. E amigos próximos, familiares, sabem que das minhas recusas, né, a propostas que eu tive, até melhor financeiramente do que o Figueirense me apresentava na época, mas o que bateu e o que valeu foi a minha paixão, meu coração de estar jogando na minha casa. Eu sempre considerei o Figueirense a extensão da minha casa. Muitas das vezes eu vivia mais no centro de treinamento, em concentração, jogando, viajando, do que propriamente com a minha família, do que em casa. Então, sempre considerei realmente a extensão da minha casa e me sentia sempre muito bem no Figueirense. Então, o tempo foi passando, as partidas, os gols foram acontecendo, né, as conquistas também coletivas. Eu sou um privilegiado, eu agradeço muito a Deus por ter vivido uma década muito boa do Figueirense, com conquistas, né, Resultados expressivos, bons né? resultados. E isso também contribuiu, ajudou. E hoje eu vejo que foi tudo muito válido, foi muito bacana, porque o principal eu consegui. Realizei meu sonho de deixar meu nome marcado, né, um pedacinho da história ali do Figueirense, está realmente no coração dos torcedores, das pessoas. Isso é o mais importante. Não consegui realizar o sonho de encerrar com a camisa do Figueirense por vaidade de ser humano, que é uma das situações que a gente tem que estar preparado também, que a gente vai conseguir realizar alguns sonhos nossos, não vai conseguir realizar outros, e isso faz parte da vida, é super natural. E para mim foi importante, que eu cresci muito, evolui muito espiritualmente falando, e passo isso para todo mundo, passo para meus 2 filhos, que a vida é feita de alegrias e tristezas. A gente vai conseguir e não vai conseguir as coisas que às vezes a gente almeja, e o importante é a gente realmente ser uma pessoa só, fazer o bem, contribuir. Se a gente não conseguir ajudar, a gente não vai atrapalhar. Exatamente. E eu fico muito feliz de realmente estar no coração das pessoas, estar na história do Figueirense. E por onde eu ando, sempre que desde 99 até hoje na minha vida, eu só tenho carinho. As pessoas por onde eu passo sempre me dá uma palavra, um incentivo. Hoje, né? Lembra das histórias daquela época que eu era atleta. Então, eu sou super realizado por tudo que aconteceu comigo dentro do Figueirense. E como eu disse, faltou algumas coisas? Lógico que faltou. Pô, eu queria ter conquistado o título junto com os companheiros, o título da Copa do Brasil, com certeza faltou. Os 2 vice-campeonatos também da Série B poderia ser, né, convertido em título. Mas, assim, é o que eu disse antes, né, amigo? E a gente tem que levar a nossa vida dessa forma. Nem tudo a gente vai conseguir nessa vida. A gente tem que estar Exatamente. feliz com o que a gente tem, agradecido com o que a gente tem, com o que, né, Deus nos proporciona. E nas dificuldades a gente cresce e evolui. Agora, saindo um pouquinho do Figueirense e falando um pouquinho sobre o futebol atual, né? Hoje a gente fala muito da dificuldade de encontrar um camisa 10, né? Camisa 10, aquele camisa 10 clássico, né? E eu acredito que, pelo que eu te vi jogar, né, e pelo que a gente também acompanha, né, tu é considerado um camisa 10 clássico, né? Aquele que pensa o jogo, né, que faz o jogo funcionar, enfim. Porque o que tu acredita hoje que mudou do futebol de 10, 15 anos atrás, que hoje a gente já não consegue mais ter tantos camisa 10 clássicos, né, como a gente tinha há um tempo atrás? Amigo, eu vejo pela situação tática do futebol, né? Eu lembro que no início da minha carreira eu era atacante, e ali, antes de me tornar profissional, né, existia a situação da maioria dos times jogarem no 4-3-3. Hoje, a maioria dos times joga no 4-3-3 de uma forma diferente, onde os 2 pontas marcam muito mais do que na época. Eu era um extremo e, tipo, eu marcava o lateral só até o meio campo.
E eu era mais atacante do que marcador, né? E depois, quando eu cheguei no Figueirense, no próprio Santos, eu era atacante, mas na época já era o 4-4-2. E quando eu cheguei no Figueirense, o treinador na época era o Abel Ribeiro, e ele viu uma característica que eu poderia ser o camisa 10, o meio armador ali, o meio atacante, que eu tinha condições de exercer essa função para ele. E acabei, né, sendo recuado de atacante para meio atacante e me adaptei. Gostei da função e essa questão tática do 4-4-2, que na época era um losango no meio, né, um volante, né, mais marcação, dois, o meia direita e meia esquerda, né, na época, né, mas dois volantes que marcavam um pouco mais, mas tinha qualidade para chegar ali na frente, e eu na ponta do losango o meio atacante, meio armador. A maioria dos clubes do Brasil jogava nessa configuração tática, então e normalmente na frente era um atacante de área, o centroavante, e um jogador mais rápido que flutuava e jogava nas duas pontas. Sim. Com o tempo foi mudando. Teve uma época que virou 3-5-2, tirou um jogador do meio, acrescentou um zagueiro, deu liberdade para os dois laterais, né, virarem ala. E ali o meio atacante foi perdendo espaço. Já foi depois de 2006, quando a Itália foi campeã, um sistema realmente de muita marcação, uma equipe conseguiu o título mais na parte defensiva do que da parte ofensiva, né? Lembra? Contra a França, né? Sim. E aí o futebol começou a ter essa transição. Eu lembro que alguns treinadores optavam para colocar 3 zagueiros, tiravam o meio atacante. Eu acabei saindo algumas vezes do time para dar opção para o time explorar as laterais, transformaram os laterais em ala, e o meio atacante foi perdendo um pouquinho de espaço devido a essa configuração tática. E próximo de eu parar, já estava existindo essa situação de voltar no 4-3-3, que hoje é mais um 4-5-1, né? E é uma situação que o meio, depois que eu parei ali, 2013, 2014, principalmente, né, acho que 2015, 2016 começou a realmente a ficar forte essa situação tática de não precisar muito dessa característica pelo esquema tático dos times, essa característica de jogo, né, desse atleta. E aí as categorias de base também fizeram a mesma coisa que o profissional, optaram por essa configuração tática e não se formou mais porque muitos treinadores achavam que não era tão necessário, né? Esse atleta que na visão de muitos era lento, não sabia marcar. E outra realmente a opção por algum atleta com uma característica de velocidade, né? E outra coisa que eu vejo também é que quando se cria um 10, né, quando se tem um camisa 10, acaba meio que ele sendo... Não que ele seja indisciplinado taticamente, não é isso, mas ele tem mais liberdade para se criar coisas diferentes, né? E hoje o futebol ele está meio que criando padrões, né, de movimentação, criando alguns padrões que acabam engessando um pouco a criatividade desses atletas, né? Claro que eu não sou especialista, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas é uma leitura que eu tenho de uma maneira, vamos lá, mais superficial até de quem não é especialista da área, né? Não sou treinador, não tenho vontade de ser, né? Mas que vivi esse tempo dentro do futebol e me fez parecer essa situação, né? Não sei se é mais ou menos isso a linha que tu imagina também, né? Mais de algum dos motivos, né? Mas eu vejo dessa forma, né? Meu amigo... Mas só para acrescentar, amigo, só para acrescentar o que você falou, você disse uma situação, e é isso mesmo, é uma situação que o futebol evoluiu muito na questão física, em velocidade, em força. E eu falo de mim, a minha característica, como eu disse para vocês antes, nunca foi física. Eu consegui ser atleta profissional pela minha questão técnica. A física, eu tive que me cuidar muito, me preparar muito para conseguir suportar a exigência. E normalmente o meio armador, ele fisicamente
na minha visão, a valência técnica é maior do que a valência física. E por o futebol ter se transformado numa situação onde a exigência física é muito maior, provavelmente esses atletas foi perdendo espaço também por isso. Eu hoje, com o futebol do jeito que está, eu ia ter que me adaptar em uma outra situação. Talvez não teria tido a oportunidade que eu tive lá atrás, não sei. Então, a gente vive um momento diferente do futebol. Exatamente. Meu amigo, para a gente finalizar, a gente tem duas perguntinhas. Essa que o pessoal mandou, eu até já sei a resposta, vai ser bem categórica a tua resposta, mas eu vou fazer para que possa responder também o que o pessoal perguntou, né? Mas tu tem desejo de continuar dentro do futebol na posição de treinador? Não, amigo, nunca tive esse desejo, nunca sonhei com isso. Não, na minha visão, não tenho perfil. Não é porque eu fui jogador de futebol que eu iria ser um bom treinador. Eu vejo dessa forma. Lógico, quem for jogador de futebol tem muita condição de ser treinador de futebol, porque sim. Conhece na prática, viveu, né, o vestiário, isso. Viveu a dinâmica. Viveu o vestiário, com certeza. E aquele que não foi também tem muita condição, né, claro, de ser treinador, independente. Isso é muito o perfil da pessoa. Eu não tenho e tenho vontade nenhuma de ser treinador. Eu imaginei isso. Então, para a gente finalizar nossa entrevista de hoje, super bacana de novo, né? Uma conversa muito legal. Eu queria que tu deixasse para o pessoal que está ouvindo, né? As dicas ou recomendações, né? Eu sei que tu já deu um monte de dica e de maneiras de poder estar se cuidando, né? Mas o que tu diria para as pessoas hoje que sonham em se tornar, ou que já são, né? Mas que querem ter melhores resultados, né, como atleta profissional, para que, de fato, a carreira deles seja uma carreira promissora, uma carreira com grande desempenho, né, principalmente pessoal, né, às vezes coletivo a gente não pode ter o controle, né, até porque a vida do outro cada um leva de uma maneira, né, mas individualmente, né, como que as pessoas podem ter esse anseio de serem jogadores realizados profissionalmente, como foi o teu caso? Amiga, aproveitar as oportunidades realmente que eles estão tendo, né? Principalmente em cuidar do seu corpo, o trabalho que vocês realizam. Você, Rodrigo, Cíntia, é excelente, né, nesse sentido. É uma orientação que vai fazer a diferença, não só para esse momento, mas para a vida toda. Aproveitar essas dicas, cuidar realmente do corpo, mas em um todo, principalmente na sua questão emocional. As dificuldades vão ser enormes, independente se vai ser atleta de alto rendimento ou não, vai ter dificuldade em todos os segmentos da vida, mas já que esses dias a gente estava conversando, estava falando com um amigo, a gente tem que sonhar grande, porque sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a gente tem que sonhar grande, dá o mesmo trabalho mesmo, então vamos sonhar grande, correr e buscar o melhor, realizar o nosso sonho. E se tem sonho de ser atleta profissional, vai em busca desse sonho, né? Aproveita realmente esse trabalho que vocês realizam. Vou dizer novamente, com certeza tem colaborado muito para quem está sonhando e quem já está vivendo o sonho, né, como profissional. Exatamente. Cuida realmente da parte emocional, que independente do que acontecer, você vai estar forte, você vai estar preparado em todos os sentidos, todos os aspectos. E cara, muita fé, muito otimismo. A gente tem que levar a vida dessa forma e as coisas vão dando certo. A gente tem que ser adaptável, né? A gente tem que se adaptar com a forma que a vida, né, nos proporciona no momento. Como eu disse antes, a gente tem vários sonhos, né? Algumas coisas a gente vai realizar, outras não. Mas quando a gente realizar, comemora mesmo. Comemora, exatamente. Sabe? Fica feliz, comemora, porque aquele momento pode passar. Porque daqui a pouco vai vir uma coisa que, vai te deixar triste. Com certeza vai passar, né? Exatamente. Como a gente tem alto, a gente tem baixo, né? Uma coisa até que... E aí... Pode complementar, pode terminar, desculpa.
Né? E aí nesse momento que a gente não, né, que você não consegue aquilo, aí é onde entra a fé e o otimismo. Uhum. Porque você já viveu um momento bom e com fé e otimismo você vai voltar a Voltar viver para aquele ele. momento bom É isso aí. novamente. Essa montanha-russa louca que é a vida, né? Em Né? especial a do futebol. Exatamente. Só pode é uma frase meio pronta assim, né? Mas e até parece de livro de autoajuda, mas teoricamente a gente na nossa vida, né? A gente deve mirar a lua, né? E por pior das hipóteses, né? Se a gente não acertar a lua, pelo menos a gente está no céu, né? Então é uma coisa que a gente precisa sempre sonhar alto, né? E lutar pelo que é melhor para a gente, né? É, Rodrigão, exatamente. queria te agradecer muito por esse tempo aí, um pouquinho mais de uma hora aí que a gente teve junto. Sei que tu está aí na função com teus filhos, né? Então, eu sei que ceder esse espaço para a gente é muito importante, né? Eu sempre falo que ter esse tempo de vocês compartilhando essas informações que vocês tiveram da vida profissional é muito rico para todos nós, né? Então, a gente fica muito agradecido de verdade. E a gente tem esse espaço, que é o nosso Instagram, né, que é o nosso maior meio de divulgação e o nosso podcast, né, como um espaço livre para que a qualquer momento que vocês queiram vir conversar com a gente, né, fiquem bem à vontade, querer deixar alguma informação, vocês têm portas abertas, né, hoje, claro que a gente, além dessa relação profissional que a gente criou, a gente também tem uma relação pessoal, né? Então, fico muito feliz de ter conversado contigo esse tempo, né? Agradeço demais todo esse carinho que tu teve com a gente e desejo demais que a gente possa se encontrar em breve, né? Que a gente possa voltar a talvez estar trabalhando junto em algum novo projeto aí no futebol. A gente não sabe como que o que a vida reserva para a gente, né? A vida é uma caixinha de surpresa, então o que de verdade eu desejo é que a gente tenha muito sucesso, a gente possa estar se encontrando em situações muito positivas daqui para frente. Te desejo muito sucesso na tua caminhada daqui para frente e fico muito feliz de ter conversado com a gente, ter passado esse tempo aí trocando essa ideia e passando um pouquinho da tua experiência. Muito obrigado, viu, Fernando? Pô, meu irmão, obrigado de coração. Você sabe que você está no meu coração, como a Paloma, toda a família de vocês. E dizer mais uma coisa, é uma situação que eu vivi isso muito na minha vida, talvez devido à minha profissão, né, de encerrar jovem, né, com 35 anos, a gente tem escutado, só para terminar, que eu lembrei de uma situação que acho que pode, né, ajudar, ou enfim, eu vou só relatar do que aconteceu comigo. A gente vê muitos atletas relatando casos, né, de depressão. A gente teve agora, né, nas últimas Olimpíadas, né, uma atleta A Simone vitoriosa Biles. que Uhum. conquistou, né, teve muitas conquistas e acontece com todo mundo. Aquele que não consegue atingir o objetivo fica frustrado, às vezes entra em depressão. Aquele também que consegue o sonho, realiza, tem de tudo. As pessoas acham que não tem problema emocional, mas também tem, né? Essa situação de depressão é bem delicada. E eu vivia muito preso a uma prisão chamada ansiedade. Eu sempre tive muita preocupação com o meu futuro, sempre fiquei preso nesse futuro, era uma prisão, ansioso, poxa, eu vou parar ali com 35, 36 anos, meu Deus, o que eu vou ser? Depois de encerrar minha carreira jovem, ter que se reinventar. E é uma situação que, dentro do que a gente conversou, as pessoas precisam cuidar realmente da questão emocional, justamente com essa situação, estresse e principalmente ansiedade, né? E essa ansiedade é o que você acabou de dizer há pouco ali, é viver hoje, nessa montanha-russa que a gente, né, vive todo dia, altos e baixos, tristezas e alegrias. A gente viveu hoje o momento e ser feliz com o momento presente. E é um presente de Deus, então a gente precisa cuidar disso. E logo a gente vai estar se encontrando aí. E eu queria só passar essa mensagem dessa situação que eu lembrei agora, porque realmente a gente precisa cuidar muito do nosso espírito e do nosso sentimento presente. Sem E dúvida. parabenizar vocês por esse projeto lindo, projeto que tem ajudado aí, como eu disse anteriormente, muitas pessoas. E eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo. Contem comigo quando vocês precisarem. Espero, né, que vocês conquistem ainda mais e realizem os seus sonhos.
E contem comigo, tá? Um beijão Tá no bom. coração de vocês aí. E muito sucesso, felicidades para quem tá nos assistindo aí também. E que vocês possam todos aí realmente ter uma vida aí muito boa, que vocês possam realizar os sonhos de vocês também. Fechado, meu amigo. Obrigado, viu? Um abraço para quem ouviu a gente. Espere aí que a gente, na semana que vem, já vai trazer novidades aí para vocês de outras entrevistas que com certeza vão estar ajudando bastante vocês nesse mundo que é o do futebol, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima.